permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Louvado seja o nosso Pai de amor. Boa noite a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. Também a saudação especial a todos os que se unem a nós nessa noite, que nos visitam. Quero aqui destacar as saudações, primeiramente, da dona Clarice Fak, né? Então, uma satisfação, dona Clarice, né? Bom estarmos juntos. Também Ilse Miller, Deus guarde e abençoe também a senhora, dona Ilse. É sempre bom ver aí o seu nome, ver a senhora se juntando a nós para esse momento de estudo na palavra. Assim também a Jorema Schneider, aí do bairro Larias. Também a senhora Eliane Rodrigues, do bairro Moinhos d'Água, né? Um abraço também para Eliane, o Valdecir, enfim, toda a família aí. E a Malise Petri também, né? Desejando um abençoado estudo para todos, que bom estarmos juntos. A Hildegard Martins, também boa noite. O Marco Antônio Bush, satisfação, querido irmão, né? Bom vê-lo aqui presente. Dona Leonilda Reisner, né? Deus guarde e abençoe também a senhora. A Márcia Ritter também saudando a todos. Danila Schneider, forte abraço, Danila. Também um abraço aí para o seu Eugênio. A Márcia Elisa Daman também. É bom estarmos aqui nos reunindo, Márcia. O seu abraço também, seu Egon Selle, família de São Lourenço do Sul. Querido e amado povo de Deus lá de São Lourenço. Satisfação a vossa presença também aqui conosco nesta noite. Dona Verna Gitz, olha que bacana, né? Agnes Mantai também, né? Sempre bem-vindos também. Wanda Butka, também satisfação vossa presença. A Lourdes Wildner, um abraço aí para o Ayrton, também para a Dona Selvena, né? Enfim, toda a família aí. Deus guarde e abençoe vocês. Né? Maravilhoso estarmos aqui nos reunindo para mais um estudo bíblico. Rudy Lamp, grande Rudy, forte abraço. Né? A Nilce Herbert Beck também. Ô Nilce, que bom a vossa presença, sempre bem-vinda. Dona Renita Groy, olha que bacana, né? Esteve um período em Curitiba visitando o filho, que bênção, né? Isso faz parte, né, Dona Renita, né? Forte abraço também aí para a senhora, para esse povo querido aí de Caxias do Sul. A Dona Renita que também foi aqui congregada, né? Um abraço a Ayrton. Ô Ayrton, né? Que bom te ver aí também. Lorivaldo Lamp. Vamos que vamos, com a graça e a bênção de Deus. Dona Denise Cristina Fux também, né? A saudação. É maravilhoso podermos estar aqui, nos reunindo para mais um estudo da palavra do nosso Deus. E nós vamos seguir a sequência dos estudos, que, conforme publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, livro de estudos bíblicos para o ano de 2025, com a temática específica, confirmados na fé que recebemos. Esse ano agora, nessa primeira parte, estamos estudando os mandamentos, né? Reestudando os mandamentos de Deus. E isso, com certeza, é muito bom, né? É bom nós estarmos aí juntos, aí, então, para estudarmos os mandamentos de Deus. Hoje, então, o estudo 9, página 72 do livro de estudos bíblicos. Quem quiser acompanhar, fique à vontade.
A gente vai seguindo essa sequência aqui apresentada pelo autor do estudo, e o tema do estudo de hoje é Deus protege o bom nome. E o texto é Provérbios 6, 12 a 19, então a base principal do estudo então dessa noite. Quero convidar você nesse momento para nós falarmos com Deus então em oração. Assim como estamos, vamos nos dirigir a Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui nos reunimos nesta noite para mais um estudo da Tua Santa Palavra. Queremos aqui, em primeiro lugar, te agradecer porque Tu és o nosso Pai do céu. Em Jesus somos Teus filhos e vivemos o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua presença, a Tua bênção, a Tua direção em todos os dias, em todos os momentos. Nós te louvamos por isso. Queremos nesse momento aqui também te agradecer, porque Tu sempre vens a nós com a Tua palavra para nos orientar e fortalecer na fé. Pedimos-te o perdão para os pecados, pois muitas vezes, apesar de filhos, pecamos em pensamentos, palavras e atitudes. Que nós possamos, pelo Teu Santo Espírito, seguirmos cada vez mais na prática da Tua vontade. Que possamos considerar, que possamos com a Tua força seguir as Tuas orientações e os Teus conselhos. Nesse momento também queremos, de forma especial, te pedir por todos os idosos que sofrem no avançado da idade pela doença ou pela fragilidade física. Queremos te pedir por todos os enfermos. Conceda a cura a quem Tu quiseres dar essa graça, ou a força para carregarem a cruz, ou o céu, se assim Tu achares melhor. Queremos também, nesse momento, te pedir por todos os enlutados. Consola e fortaleça os enlutados, na esperança de um reencontro com seus queridos um dia lá no céu. Também, Senhor, queremos nas Tuas mãos colocar a nossa vida, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos sonhos, certos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bênção e direção. Enfim, aqui estamos diante de Ti e nos colocamos diante de Ti na certeza da Tua bênção e direção também sobre esse momento de estudo da Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, o único e suficiente Salvador e Mediador. Amém. Quero aqui também, nesse momento, ainda saudar mais uma vez a Denise Cristina Fux. Um abraço, Denise. Também a Mara, o Cris, que aí está, né? Um abraço para essa família. Deus guarde e abençoe também vocês sempre. A Simone Sivers, também a sua linda família. Deus guarde e abençoe. O Adelar Freeling, grande Adelar, né? A Márcia Bonenberger, também Deus guarde e abençoe você, Márcia. Seu Pedro Cavalheiro, né? E a Dulce, né? Grande abraço para vocês, queridos e amado povo de Deus. Que nós possamos, assim, seguir sempre nessas certezas bonitas que só Jesus pode dar, então, para nós. Nós queremos agora, em preparação ao momento do estudo, cantarmos, então, mais um hino. Convido você, que tem aí o inário Louvai ao Senhor, na sua casa, abrir o hino 162, e vamos cantar o hino Amarás. Se não, pode ser cantado assim de cor mesmo, né? Então vamos lá, o hino 162, é um hino conhecido da maioria, então, do nosso povo aí.
coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Muito bem, meus estimados, seguimos agora com o momento então do estudo. Deus protege o bom nome, ou seja, Deus se importa com o nome de cada um de nós, Provérbios 6, 12 a 19. Então, a introdução do estudo, imagine passar quase meio século preso por algo que você não fez. Foi isso que aconteceu com Richard Phillips, um homem negro de Detroit, condenado em 1972 por um assassinato que ele não cometeu. Sem provas, mas com o peso de palavras mentirosas, Richard foi sentenciado então à prisão perpétua. Após 46 anos na prisão, então a sua condenação foi finalmente anulada, porque a investigação revelou que ele foi vítima de um erro judicial, devido ao testemunho de um homem que mentiu para reduzir a sua própria pena. Então a história de Richard mostra o poder destrutivo das palavras maliciosas. Seu sofrimento injusto foi causado por uma atitude que Deus abomina, que é, então, o falso testemunho. Então esse é o assunto também do estudo desta noite. Esse é o 8º mandamento, e Deus diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, ainda hoje, mentiras, fofocas, boatos e calúnias têm causado sofrimento, então, às pessoas ao nosso redor e também a nós mesmos. Então, elas destroem o bom nome e acabam com a confiança entre as pessoas, dividindo famílias e, ora, sociedades inteiras. Quantos problemas de famílias, ou seja, quantas famílias destruídas, quantas sociedades, podemos dizer, prejudicadas, ou quanta sociedade, ora, é prejudicada justamente com boatos, com fofocas, mentiras, calúnias. Agora, um questionamento a partir do autor do estudo diz assim: é certo espalhar boatos ou participar de fofocas, prejudicando a honra e o nome de alguém? Com certeza que não, né? Mas talvez eu vou mudar um pouco agora a questão, eu vou acrescentar, aliás, mais uma pergunta. Você já caiu nessa cilada? De repente, de participar de fofocas? Ou prejudicar a honra e o nome de alguém? O texto indicado, então, é o texto de Provérbios. Convido você a abrir, então, a sua Bíblia, o livro de Provérbios. Então, é o livro posterior aos Salmos. Abri a Bíblia mais ou menos na metade, é o livro de Salmos. Aí vem o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo, então, de número 19. Provérbios, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo, então, de número 19. Primeiramente, eu destaco também o que está escrito aqui no livrinho. O autor do estudo coloca que Salomão mostra que Deus é o defensor da verdade e da vida, em contraste com o homem perverso e vil, alguém cujas palavras e ações são cheias de maldade. Então ele descreve 7 atitudes que Deus detesta, mostrando que o pecado começa no coração, então com orgulho, passa por palavras, mentiras e fofocas, e termina em ações, violência e divisão. É muito interessante isso. Depois eu vou trazer novamente essas considerações que estão aqui também mencionadas pelo autor do estudo. Vamos agora para o texto bíblico, Provérbios capítulo 6, o versículo 12 ao versículo de número 19. Eu vou ler então na nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal
e eles espalham confusão por toda parte. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles, e não poderão escapar. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa, então, que diz mentiras, e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Então, esse aqui é o texto, então, indicado. Então, para essa noite, um texto fantástico, né, para estudarmos, né, nos aprofundarmos aí a respeito, então, do 8º mandamento, né, que não dirás falso testemunha contra o teu próximo. Torno aqui novamente, então, aqui nesse texto, então, Salomão mostra que Deus é defensor da verdade e da vida. Em contraste com o homem perverso, né, com o homem mau, alguém cujas palavras e ações são cheias de maldade. Então, Deus descreve então as 7 atitudes aqui no texto, né, que Deus detesta, mostrando que o pecado sempre começa onde? No coração, com orgulho. Depois ele passa por mentiras e fofocas, é a outra fase, e termina sempre com ações, violência e divisão. Ou seja, o pecado começa então no coração, aí depois ele se manifesta em palavras e termina em ações. Que interessante isso, né? Um texto fantástico, né? E aponta assim, com precisão, pode-se dizer assim, cirurgicamente ele aponta então para essas fraquezas humanas, né, diante do 8º mandamento, que destroem justamente a honra das pessoas, que prejudicam a honra e o nome das pessoas, a vida de famílias, a vida da sociedade, a vida no mundo. O versículo de número 12, né, diz assim: os homens maus, ou seja, esses homens perversos, né, e sem valor, vivem dizendo mentiras. Então, o homem perverso e vil, ele anda com a iniquidade na boca. A linguagem NAA, a Nova Almeida Atualizada, destaca. Ou seja, eles vivem sempre com a maldade na frente, porque é isso que o coração está cheio, né? O homem perverso e vil, de forma constante e habitual, tenta manipular os outros sempre com mentiras. É interessante isso. A iniquidade na boca dele é usada para causar destruição, espalhando conflitos, enganos e injustiças. Então, esse homem é o oposto do justo, cujas palavras constroem e trazem vida. E aí uma referência, né, Provérbios, capítulo 10, né, o versículo também de número 11, que diz assim: as palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a violência. Lembrando que as 3 fases destacadas pelo autor, primeiramente, então, é o pecado que começa no coração pelo orgulho, aí vem a mentira, a fofoca, e aí depois a violência, então, e a divisão. O autor do estudo destaca que iniquidade na boca é usada para causar destruição, espalhar conflitos, enganos e injustiças. Então, esse homem é o oposto do justo, cujas palavras constroem. Que nós possamos viver a vida a partir de Cristo e sermos instrumentos de construção na igreja, na família e no mundo com as nossas palavras. E que tenhamos cuidado justamente com as armadilhas que o diabo, o mundo e a carne trazem. E cuidado com a nossa própria tendência natural, então, para o mal. O autor do estudo destaca aqui no versículo 13, diz: piscam e fazem gestos para enganar os outros. Talvez isso possa ser do hábito de alguns irmãos e irmãs até, ou piscar um para o outro, né, ou brincar, né, ou fazer gestos, sinais. Ou seja, uma linguagem corporal, diz o estudo, e sinais sutis por vezes para enganar, manipular ou conspirar contra os outros. Às vezes, as pessoas usam isso para brincar, né, ou para encenar alguma situação, algum momento,
Mas muitos usam para justamente enganar, manipular ou combinar, ou talvez até somar forças com pessoas que estejam juntas ou próximas a elas, para se unirem também no propósito da maldade. É claro, não podemos chegar num extremo de dizer que sempre isso tem essa pretensão, não. Por vezes podem ser uns gestos, umas atitudes como uma brincadeira, né? Ou dentro do contexto familiar, na amizade, até no carinho, no cuidado, no amor um pelo outro. Mas o texto bíblico ele chama atenção para essas atitudes onde se usa a linguagem, né, corporal para somar para o mal. E instigar o mal, ou talvez zoar das pessoas, zombar delas, ou fazer piada delas. E isso é muito triste quando acontece, é certo? E talvez você já tenha sido vítima disso e já tenha ficado triste com isso. Talvez até na fragilidade você tenha se unido a pessoas que se dirigiram a outras pessoas nas suas fragilidades, também com essas atitudes, que são aqui condenadas por Deus, então, na própria Escritura, na própria palavra, no texto indicado para o estudo de hoje. A linguagem NAA fala em piscar os olhos, arrastar os pés, fazer sinais com os dedos, né? Ou seja, qualquer comunicação, qualquer linguagem corporal, ela pode, infelizmente, também ser usada sutilmente com o propósito do mal. É claro, ora para o bem, para a brincadeira, a amizade, aquilo tudo, né? Mas é melhor termos cuidado com relação a esse tipo de comunicação, né? A linguagem corporal. O versículo de número 14 diz: as mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham confusão por toda parte. O verbo traduzido como planejando significa arar ou lavrar a terra, assim como acontece no plantio. O homem perverso e vil, ele prepara tudo com cuidado e então semeia a discórdia, fazendo brotar conflitos e desunião. Há um planejamento, isso quer dizer, ou seja, existe uma construção nisso. Nós podemos perceber algumas coisas e não servirmos, ora, como instrumentos, então, da maldade ou dessas construções, então, para o mal. O versículo 15 diz assim, né? Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. Ou seja, aqueles que praticam o mal podem parecer se darem bem, mas chegará o dia em que toda a verdade será esclarecida, porque Deus é justo e não deixará que o mal prevaleça ou atue para sempre. Chegará o dia em que o homem perverso, né, os homens maus, serão destruídos por causa dos próprios pecados, vão colher as consequências dos seus próprios erros e pecados, e chegará o dia que serão condenados também, estarão na condenação eterna, então no inferno. Esse é o fim último, né, da maldade, né? Eu destaco aqui também, então, os textos, né, Provérbios, capítulo 11, o versículo 3, se você tiver ali, quiser também acompanhar e folhear a Escritura, então, nesse momento, Provérbios 11, versículo 3, diz: as pessoas direitas serão guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é sua própria desgraça. Ou seja, os maus, chega o dia que eles podem colher as consequências da sua maldade, construída no coração, por palavras e atitudes, aqui, certo? Mas, se escaparem aqui, diante de Deus um dia, elas serão condenadas pelas suas próprias maldades, pelos seus próprios pecados. Gálatas, capítulo 6... Então, o texto do Novo Testamento, né, nesse momento, então, Gálatas, capítulo 6, o versículo também de número 7, diz assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. E o texto até adiante, lá, o 8 diz: se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte.
É a morte terrena e a morte eterna. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Então, Gálatas capítulo 6, do versículo 7, então até o versículo de número 10, que acabei de ler, então, neste momento. O juízo mencionado aqui remete, então, ao retorno de Cristo, o momento da morte da pessoa, do dia do juízo final, que chegará repentinamente, de forma desoladora, para aqueles que rejeitam o Evangelho. Então, rejeitar o Evangelho, rejeitar a palavra, a igreja de Deus, as coisas de Deus, é gravíssimo. É terrível. E podemos pensar assim, Deus vai, com certeza, cobrar de cada um, na medida que ele tiver também recebido. Ao que mais é dado, mais será cobrado. Aquele que mais oportunidade teve e caiu, né, sofrerá e pagará, né, diante da justiça de Deus perfeitamente por isso. Então, agora eu leio o texto aqui também de Mateus. Quero ler o texto também aqui de Mateus, então capítulo 24, versículo 44. Texto apontado pelo autor do estudo bíblico. 24, versículo de número 44. Diz assim: Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Então ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que Deus vai pôr um ponto final na história da humanidade, somente Deus sabe. Assim também ninguém sabe o dia da sua morte, da sua partida. Ou ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Né? Vai que nós não passemos pela morte, né? E já vem o juízo final, e Jesus venha. E aí ele leva os cristãos já de corpo e alma então para o céu, sem passarem pela morte, tendo apenas o corpo transformado. Ou estaremos diante de Deus pela morte, né? A partir do dia derradeiro, Deus ressuscita o corpo e aí vamos em Cristo de corpo e alma para o céu. Ou quem vai sem Cristo, de corpo e alma, então, para o inferno. Na hora da morte, com a sua alma, no dia derradeiro, também com o corpo. Ou já, né, de corpo e alma, direto para o inferno. Se as pessoas estiverem vivas ainda no dia, então que Cristo vai voltar. Eu fiz menção, ou seja, o que eu disse está fundamentado em vários outros textos bíblicos, então, da Escritura. O que é importante a gente lembrar aqui que o mal não vai prevalecer, não vai vencer. Muitas vezes as pessoas vão pensar aqui e vão ter a impressão de que o mal está se sobrepondo e vencendo o bem. Isso pode até parecer, ora, em muitas circunstâncias, em muitos momentos, mas é importante nós sabermos o seguinte, que chegará o dia em que vai ter uma virada de mesa. Isso pode ser aqui já. As pessoas colherem as consequências de semearem a própria discórdia, né? Os conflitos, a desunião, viverem as consequências do mau caminho aqui, mas as maiores e piores consequências do mau caminho estarão justamente diante da eternidade, na hora da partida, então, desta vida. O versículo 15, né? A destruição cairá de repente sobre eles, e aí não poderão escapar. Então Deus é justo, não esqueçamos isso. E não deixará que o mal atue para sempre, ou seja, ele está com os dias contados. O homem perverso será destruído por causa dos seus próprios pecados, que o levarão inevitavelmente ao fracasso. Aqui pode ser, agora com certeza para a eternidade. E o juízo aqui nos remete então ao retorno de Cristo, ao dia derradeiro, ou seja, aquilo que a pessoa vai colher então na eternidade, a eterna desolação, o sofrimento eterno, né? O choro e ranger de dentes para a eternidade. O versículo de número 16, ali diz também, aqui nós temos uma junção do 16 ao 19, né? Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Então, o olhar orgulhoso. Puxa, Deus nos guarde, né? Então, 6 coisas e uma 7ª aqui ainda apontada. Então, essa é uma forma escrita comum na poesia hebraica, né, chamada de progressão numérica.
E tem o objetivo de destacar algo importante. Salomão quer deixar claro que o que semeia discórdia entre irmãos é especialmente ofensivo, então, a Deus. Então, os olhos cheios de orgulho, o orgulho é a raiz de outros pecados. Tudo começa por ali. Porque faz a pessoa rejeitar a sabedoria de Deus e colocar as suas próprias vontades acima de tudo. Enquanto o homem orgulhoso busca exaltar, então, a si mesmo. Jesus, sendo Deus, esvaziou-se e assumiu a forma de servo, expressando humildade. O texto, então, de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, ele justamente coloca, o esvaziar-se, então, de Cristo, um texto também muito bonito. Talvez alguns irmãos lembrem, talvez até alguns versículos desse capítulo de cor. Então, Filipenses, então, capítulo 2, do versículo 5 ao 8, que leio, então, nesse momento. Diz assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. O texto, então, de Filipenses, que mostra justamente como Cristo agiu, e esse é o incentivo também para nós. Jesus foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz, e trouxe perdão, salvação e vida eterna. Ou seja, isso não tem nada a ver com orgulho. Então, o orgulho, com certeza, rejeita a sabedoria de Deus e coloca as vontades pessoais e próprias acima de tudo. Jesus, sendo Deus, não achou demais ser servo por amor a cada um de nós. E assim ele venceu o pecado, a morte e o diabo e trouxe para nós o perdão, a salvação, a vida eterna. É preciso dizer, se não fosse por isso, eu e você estaríamos no inferno também, Porque pecamos em pensamentos, palavras e atitudes, e a tendência natural nossa é o orgulho, é a vaidade, é a arrogância, é rejeitar a sabedoria de Deus e colocar a nossa velha natureza acima da própria vontade, então, do nosso Deus. Destaco aqui ainda, o texto fala de língua mentirosa, ou dizer mentiras. Então, ao segundo item das 7 coisas que Deus odeia, ela aparece logo após os olhos cheios de orgulho. Então, sugerindo uma ligação. O orgulho leva à falsidade, pois o coração arrogante frequentemente usa mentira para proteger ou promover os seus próprios interesses. E a gente sabe, eu lembro que Lutero também disse assim, que a tendência é sempre esconder a mentira com a mentira. E quanto mais a pessoa mente, mais ela se enrola, mais ela se afunda em si mesma. Depois, como diz, de mentir 6, 7 vezes, aí a verdade aparece. E aí a pessoa está muito enrolada, muito comprometida. Quando ela vai se enrolando cada vez mais. É como uma teia de aranha, que vai a envolvendo, buscando se proteger, promover seus próprios interesses, e por fim a verdade então aparece. Outro destaque: mãos que derramam sangue inocente. Orgulho leva então à falsidade e eventualmente violência. Jesus foi injustamente acusado e crucificado, mesmo sendo sem pecado. Seu sangue derramado revela a extensão da injustiça humana e o ódio contra a verdade. Então, no entanto, o sangue de Cristo trouxe redenção e purificação para toda a humanidade. Textos aí de 1 Pedro, capítulo 2, e Hebreus, capítulo 9, o versículo também de número 14, que destacam justamente essas verdades. O coração que faz planos perversos, o coração que planeja maldade está no centro das ações que seguem. Mentira, violência, semeadura de discórdias. Então o pecado começa no interior, no coração, e se manifesta externamente. No coração,
Podemos dizer em pensamentos, né? Aí palavras e depois atitudes. O pecado começa no interior e se manifesta externamente. Pés que se apressam a fazer o mal, né? Então os pés simbolizam as nossas ações e disposição para agir. A frase mostra alguém que de forma rápida e intencional escolhe fazer o mal. Em contraste, o profeta Isaías fala dos pés que anunciam boas novas. Como são maravilhosos os pés que anunciam, né, boas novas. Destacando a missão de Cristo e de seus seguidores como mensageiros, então, da paz. O texto de Isaías 52, eu lembro também no texto que fala justamente sobre usar, né, a armadura de Deus, né, onde os cristãos devem calçar, ou seja, a armadura do cristão, e o texto de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, lá no versículo 20 diz assim: eu sou embaixador a serviço desse evangelho, embora esteja agora na cadeia, porém orem para que eu seja corajoso e anuncie o evangelho como devo anunciar. Mas quero destacar aqui também, ainda as palavras: estejam prontos e preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, versículo 14, e o 15, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Vocês podem ver que notícia ruim, no ditado popular se diz, ela chega depressa, não é verdade? Notícia de desgraças, tragédias, ou fofocas, e muitas pessoas têm pressa, né, para levarem essas notícias. Agora, o incentivo aqui é ter pressa e prontidão para anunciar a boa notícia de paz. A mensagem da salvação, levar notícias boas, as coisas boas. Ter calma e cautela no falar sobre as coisas ruins, mas sim estar pronto para anunciar a mensagem de Deus. E ter cuidado para que não sejamos apressados em ações e disposição em agir para o mal, ou seja, sermos rápidos e intencionais, seguindo o mal ou servindo ao mal, instrumentos da desgraça ou instrumentos de más notícias, notícias ruins. Podemos ver que esse texto ele fala assim de problemas assim muito sérios do ser humano. E a gente sabe que, por vezes, olhamos para outros pecados registrados nas Escrituras e os minimizamos, não é verdade? Mas quando olhamos aqui para o 8º mandamento, né, a gente percebe justamente o quão grave, quão danoso ele é. Eu lembro que numa das turmas de instrução de adultos, falando sobre o 8º mandamento, alguém no estudo disse assim: bah, pastor, eu achei que esse mandamento era tranquilo, mas eu vejo que esse é um dos piores. Bom, a gente sabe que cada mandamento tem o seu peso, o seu valor, a sua importância. Mas não podemos ignorar justamente, né, esse mandamento, como nenhum outro, é verdade, todos são importantes, mas ele mexe com coisas assim muito sérias, muito perigosas, muito pesadas e que podem levar, então, à destruição das pessoas. Se nós lembrarmos lá em Tiago, também lá, né, quando se faz alusão que um pequeno leme leva um navio, né, dirige o navio. A gente vê o navio enorme, mas aí se compara o leme e a língua, né, o que a língua pode fazer. Ora, ela pode levar para a desgraça toda a vida, talvez toda uma família, toda uma sociedade, né, talvez a congregação. Então, é muito importante nós estarmos alertas justamente para esses perigos. Que possamos ser apressados na missão de Cristo e seus seguidores como mensageiros, então, da paz. O versículo 19 também ainda destaca que testemunha falsa que profere mentiras. Então, no sistema jurídico de Israel, o testemunho era muito importante para decidir se alguém era culpado ou inocente. E até hoje vemos que isso é importante, né? Então, dar um falso testemunho não apenas atrapalhava a justiça, mas também podia fazer com que pessoas inocentes fossem condenadas. Então, mentira está ligada à natureza de Satanás, que é chamado o pai da mentira. João 8,44, né? E ainda, o que semeia discórdia entre irmãos. Então, a unidade reflete o caráter de Deus, no qual
Pai, Filho e Espírito Santo, então estão em perfeita comunhão, é unidade. Quem espalha discórdia é instrumento do mal, pois destrói a confiança e os laços que mantêm as pessoas unidas. Então Jesus, o príncipe da paz, uniu todos em um só corpo por meio da morte de Cristo na cruz. Efésios 2, 14, então, a 16. Muito bem, então pense sobre o texto, né? Então algumas questões. Quais são as características do homem perverso e vil? Qual o seu destino? Por que os olhos cheios de orgulho é listado como a primeira coisa que Deus odeia? Qual a diferença entre a língua mentirosa e a testemunha falsa que profere mentiras? Por que o que semeia discórdia entre irmãos é mencionado por último na lista das coisas que Deus odeia? Eu relembro o texto aqui, né? 7 coisas que o Senhor Deus detesta e não pode tolerar: o orgulho, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa, o que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Lembramos, né, o pecado começa no coração, com orgulho, passa por palavras, mentiras, fofocas, e termina em ações, violência e divisão. Está resumido. Então, justamente, esses pecados que Deus detesta. Tudo começa no coração, depois vem palavras, depois vem ações, violência e divisão. E essas perguntas, elas são literalmente uma revisão do que nós acabamos, então, de ler e de estudar. Que Deus nos guarde e abençoe naquilo que Deus espera. Êxodo capítulo 20, 16 diz, né, não dirás falso testemunho, ou não, você não deve dar falso testemunho contra o teu próximo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O texto aqui então de Tiago, né, que antes então me referi, o texto Tiago capítulo 3, versículo 8 ao versículo 12. Então, se você quiser também abrir o texto então de Tiago, Tiago 3, 8 a 12, diz assim o texto, que leio então neste momento também diante de vocês. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Então, meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso, pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada ainda não pode dar água doce. Então, que Deus nos guarde, né? Ainda o texto antes ali de Tiago capítulo 3, lá também diz, né, que até na boca dos cavalos, o versículo 13 diz, colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazem com que vão aonde queremos. Pensem também no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Então vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Chocante, especialmente, né, esse versículo, né? Fogo que vem do próprio inferno, ou seja, da boca da pessoa, fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a vida em chamas, ou traz muita desgraça, muita destruição, muitas dores, muitas tristezas. Então Deus nos guarde, que pelo Espírito Santo nós possamos dominar cada vez mais também a nossa língua, né? Que ela seja justamente um instrumento da paz, do amor, do cuidado, da bênção de Deus, não um instrumento de desgraça, de destruição, ou que da nossa boca não venha o fogo vindo do próprio inferno.
Guarde no coração, né, falso testemunho. Acontece quando mentimos sobre alguém no trabalho, na escola, em processos legais, ou até em conversas do dia a dia, fazendo com que esta pessoa seja tratada injustamente. Fazer isso é contrário ao mandamento de Deus, pois ele detesta a injustiça. A falsa testemunha não fica impune, ou seja, ela um dia responderá pelo que fez. Falar maldade. Então não devemos usar palavras para prejudicar outras pessoas, seja espalhando fofocas, mentiras ou criticando de maneira maldosa pelas costas. Agindo assim, destruímos a reputação dessa pessoa, estragando a confiança e também os relacionamentos. Então Deus odeia esse tipo de comportamento, porque Deus valoriza a verdade, o amor e a paz entre as pessoas. Pensemos nisso. E antes de compartilhar qualquer notícia ruim ou desgraça ou fofoca, pensemos duas vezes antes de fazê-lo. Isso edifica? É bom? É bom. Que Deus nos guarde aí a todos, né? Especialmente aí podemos pensar hoje nas redes sociais, na internet, ou seja, a comunicação ficou agilizada e facilmente se pode cair então nessas armadilhas, né, que o mundo coloca então diante de nós. A gente vê que é um tema muito oportuno. Cada vez mais fakes estão aí, notícias falsas sendo espalhadas, divulgadas, mentiras pela internet, e por vezes nós caímos, acreditamos nas mentiras e ainda somos instrumentos para divulgar então essas mentiras. Então Deus nos guarde justamente disso. Interpretar da melhor maneira, né? Isso já é explicação do 8º mandamento, né? Lutero escreveu assim, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ele explicou assim: devemos temer e amar a Deus, de maneira que não mintamos com falsidade ao nosso próximo, que não o traiamos, né? Caluniemos e difamemos. Pelo contrário, devemos sempre desculpá-lo, falar bem dele, interpretar tudo da melhor maneira. Devemos temer e amar a Deus, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele, interpretar tudo da melhor maneira. É fácil? Claro que não. Somente a partir de Deus pelo Espírito Santo. Então isso envolve não distorcer o que alguém fez ou disse e evitar tirar conclusões precipitadas ou maldosas frente às vezes atitudes. E mesmo que sejam atitudes maldosas, que a gente possa, da melhor forma, não ser um instrumento para enaltecer aquilo que nós deveríamos desconsiderar, né, ou simplesmente, né, não divulgar. Talvez orarmos pela pessoa que é um instrumento de maldade, né, fazermos o contraponto. Aí eu lembro de outro texto bíblico, onde Deus nos diz assim, por intermédio do apóstolo Paulo, né, vencer o mal com o bem, o desamor com o amor. Esse é um desafio continuado. Em vez disso, então, tentar sempre entender os outros de forma positiva e usar nossas palavras para ajudar e não para ferir, não para destruir. Instrumento de construção, não de destruição, é sempre melhor, com certeza. Estar bem com Deus é o que mais importa, né? Fazer aquilo que Deus diz e orienta é o melhor. Que Deus nos ajude a todos. O bom nome. Deus quer que usemos as palavras para proteger e valorizar a reputação das pessoas. Isso inclui destacar qualidades, reconhecer o bem que fazem e defendê-las contra fofocas ou críticas injustas. Em vez de espalhar comentários negativos, devemos encobrir suas falhas e tratá-las com compaixão, assim como queremos que façam também conosco. Novamente, eu levanto a questão: é fácil? A tendência natural é aproveitar, né, as circunstâncias, fazer comentários negativos, ou seja, fazer fofocas, ou seja, divulgar as fragilidades e pecados das pessoas. Isso gera marketing, né? Se a gente pensar na sociedade e no mundo, que as pessoas normalmente elas não dão tanta atenção. Vamos contar coisas boas às pessoas. Quantos vão valorizar ou vão contar para alguém? Agora, e se forem coisas ruins das pessoas, ou falhas e pecados das pessoas? Embora que quando há falhas e pecados, conforme Mateus 18, Deus, o próprio Jesus nos orienta como proceder. Deveríamos primeiro falar entre ti e ele só, ou seja, em particular. Se a pessoa ouviu, perdoar ela e esquecer, não contar para mais ninguém. Depois 2 ou 3 testemunhas, se a pessoa não ouviu, não se corrigiu.
para tentar trazê-la de volta, para ela reconhecer o pecado, né, e poder viver o perdão e a nova vida. Mas se ela não ouvir, então as testemunhas também que querem o bem dela, aí levar o caso à igreja. Se não ouvir a igreja pode considerá-la um gentio, um publicano, ou dizer assim, olha, você não pertence mais à igreja até que você corrija, então, até a tua vida. Isso se chama de disciplina cristã, ou poderíamos dizer, isso é excomunhão? Sim, que tem como objetivo ganhar e não perder pessoas. Pessoas que vivem no pecado, não querem reconhecer, não querem corrigir, não querem acertar. Então isso é possível. Aliás, essas são as orientações de Jesus. As fases da disciplina cristã. Entre ti e só, 2 ou 3 testemunhas, e depois levar então o caso então à igreja. Se não ouvir a igreja, considerar então ela um gentil ou um publicano, ou seja, oficializando então o abandono então, da própria igreja, o não pertencimento à igreja até que ela corrija ou acerte então a sua vida. Certo? Então é Mateus capítulo 18, versículo 15 ao versículo de número 17, que fala sobre as fases da disciplina então cristã. Bom, a explicação de Lutero sobre o oitavo mandamento está também num livro muito importante do luteranismo, chamado Livro de Concórdia. O Livro de Concórdia, que estão os principais documentos luteranos confessionais da Igreja Luterana do mundo, e a IELB, então, assina então esses documentos na íntegra, né? Então, o Livro então, de Concórdia. Conclusão, então, do estudo. Dar falso testemunho, espalhar boatos e participar de fofocas são pecados que brotam do orgulho e de um coração mau. Assim é o ser humano, que por natureza não consegue controlar o que pensa e fala e é propenso a julgar e dividir. Então a palavra de Deus nos ensina que não somos melhores do que os outros, mas igualmente pecadores que necessitam de arrependimento e salvação. Então a boa notícia é que Cristo trouxe a reconciliação, unindo todos em seu corpo, por meio do sacrifício na cruz. O pecado nos afasta de Deus, destrói a nossa relação com nós mesmos, com o próximo, mas Cristo nos resolveu o problema do pecado e resolveu então o nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, onde vivemos essa luta agora entre o bem e o mal, né, reconhecendo as fragilidades e pecados, mas também vivendo o amor, o cuidado, a bênção, né, a partir do perdão que Deus em Cristo também nos concede. Então, batizados em Cristo, nos tornamos portadores da paz. É isso que nos satisfaz. Quando, ora, somos instrumentos do mal, nos sentimos mal, sofremos, não é verdade? Aí basta pedir o perdão de Deus, e Deus, com certeza, em Cristo nos perdoa, e pelo Espírito Ele nos fortalece a seguirmos mais também as orientações e conselhos do nosso Deus. Então, conduzidos pelo Espírito Santo, usamos nossas palavras para defender, falar bem e abençoar as pessoas. Assim, refletimos a união que existe em Deus e vivemos como agentes de reconciliação em uma sociedade polarizada, que sofre com a mentira e a desunião. Existe algum relacionamento em sua vida que foi afetado por palavras ditas ou espalhadas? Como você pode proteger a reputação de alguém em vez de prejudicá-la? O que significa interpretar tudo da melhor maneira? É possível que alguém ser completamente perfeito no falar? Qual é o refúgio do cristão quando é levado pela lei de Deus a reconhecer que é pecador? Bom, queridos irmãos, Jesus é tudo. Se não fosse por Ele, Ele que é o único perfeito, né, que é Deus e homem, nos tornou também, aos olhos de Deus, santos, ou seja, pertencemos em Cristo à Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. E passamos, ao invés de servir, né, ao diabo, o mundo, a carne, queremos servir ao próprio Deus, motivados no amor e na graça. E queremos ser instrumentos, sim, para vencer o mal com o bem, o desamor com o amor. Foi uma satisfação, queridos irmãos, queridas irmãs, termos estado juntos mais uma vez para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Um belo estudo, com certeza, então. E Deus nos ajude, diante do próximo, a desculpá-lo, a falar bem dele e a interpretar sempre tudo da melhor maneira. Mas isso, né, é como se diz, é ser tolo.
O mundo, por vezes, considera o ser cristão loucura, ou na sua maioria loucura e tolice. E o agir de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou da mesma forma. E por vezes nós somos tentados a pensar assim também, mas esses são os conselhos que Deus traz para nós, as orientações que Ele traz. Mas as pessoas, ora, merecem esse cuidado, essa proteção nos seus maus caminhos? Não, elas não merecem, nem nós merecemos. Mas é tudo pela graça e o amor de Deus em Jesus. É por Jesus que nós queremos seguir essas orientações e conselhos e que Deus nos ajude e guarde, então, nesse caminho, para que possamos ser instrumentos para levarmos a mensagem do arrependimento, que chama o pecador ao arrependimento, a mensagem da salvação, da vida eterna no amor de Deus, então, em Cristo Jesus. Para quê? Para que um dia estejamos lá no céu. E quem está com Jesus está livre da condenação eterna, né? Sem Jesus é justa a condenação final. Vocês lembram da história inicial do estudo? Do homem que ficou preso injustamente, sob falsa acusação, 46 anos. Que tristeza, né, gente? É uma história com certeza muito triste, né? Talvez parecida com muitas. Quantas pessoas talvez ora foram condenadas à prisão injustamente? E que estão aí, talvez até nos presídios, nas cadeias, talvez perderam a vida, famílias e tudo. Mas eu quero concluir o estudo dizendo assim, quem está com Jesus está livre da condenação eterna, que seria justa para nós. É porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. E Ele disse, está consumado. Lembremos, um dia, Deus criou o mundo perfeito e era tudo muito bom. Nós trouxemos o pecado. O pecado trouxe a morte terrena e eterna, as desgraças e os sofrimentos. Mas Deus nos pôs novamente na rota certa pelo seu amor em Cristo. Agora é só seguir com Jesus e um dia teremos a coroa da vida eterna. Siga com Jesus e siga bem, querido irmão, querida irmã, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você ver essa pulseira, que é um projeto da Hora Luterana chamado Rota 1930, isso tem a ver com o texto de João, capítulo 19, versículo 30, onde Jesus diz, está consumado. Ou seja, é em Cristo que estamos na rota certa com Deus. É um projeto da Hora Luterana, aqui lembramos o plano da salvação, né, a trajetória da humanidade e o amor de Deus em Jesus, para nós e também para o nosso próximo. E queremos ser instrumentos dessa mensagem, para que mais pessoas na ação do Santo Espírito creiam e sejam salvos. Queremos encerrar o estudo com um momento de oração e depois também queremos entoar então mais um hino, né, oração, né, bênção, e aí mais um hino e assim também nos despedimos. Apenas também quero destacar que nós teremos então nosso próximo estudo, será daqui a 2 semanas, né, onde estaremos concluindo os estudos aqui também, né? Esse mês temos estudos presenciais, os grupos estão tendo os seus estudos presenciais, aqueles que eu também dirijo, né? Os dos líderes têm cada mês, e aí estaremos concluindo os mandamentos, então, no próximo estudo e nos grupos aí presenciais, então, de estudos. No dia 27 de agosto teremos o estudo sobre o 9º e o 10º mandamento, né? E conclusão, assim, dos mandamentos. Com relação a avisos aí da congregação, lembro que amanhã temos reunião do departamento de servas, atenção servas, fica o convite para vocês, amanhã à tarde, 14h30, aquelas que puderem, né? Amanhã à noite tem o estudo bíblico universitário, sexta tem reunião da diretoria da congregação, e aí no sábado, às 18 horas, culto com transmissão aí pelo Face, certo? Então nós temos aí o culto sempre, todo sábado às 18 horas, também sendo transmitido pelo Facebook. Então você é convidado no homepage aí da nossa congregação. Demais avisos conforme divulgados aí, então, na congregação. Então dirijo a oração final, então, nesse momento, e a bênção, e aí nos despedimos com o hino. Senhor amado, ajuda-me a controlar minha língua, evitando fofocas, mentiras e palavras que machucam os outros. Ensina-me a usar minha fala para edificar e promover a paz nesse mundo dividido.
Obrigado pela tua palavra que me mostra quem eu realmente sou e me consola revelando a salvação que recebi em Cristo. Em nome dele, meu Salvador. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Neste momento, então, queremos nos despedir cantando, então, mais um hino. O hino Quero Ser um Servo de Cristo, o hino 160 do Inário Louvai ao Senhor. Quero ser um servo de Cristo, sim, um servo escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, ou as novas que vêm lá dos céus. Faze-me servo fiel, ó Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Quero ser um servo de Cristo, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me servo fiel, ó Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Quero ser um servo de Cristo, sim, um servo de vida exemplar, proclamando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me servo fiel, ó Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Para ser um servo de Cristo, é preciso ter fé no Senhor, uma vida de amor consagrada, sob a bênção do bom Redentor. Faze-me servo fiel, ó Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Sigam com Jesus e sigam bem. Até a próxima oportunidade.